Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e o nosso tema de estudo é um Deus que se arrepende? Ué, não estou falando para vocês o tempo todo aqui, todos os dias, que Deus não muda? Ontem mesmo vimos isso. Deus não muda e agora Deus se arrepende? Vamos deixar que a palavra de Deus nos fale, para que a gente possa estudar o que significa esse Deus que se arrepende? Vamos lá então. Será que isso é alguma incoerência da palavra de Deus? Vamos lá aqui então ao texto bíblico de Êxodo, capítulo 32. Vamos a Êxodo, capítulo 32, comecinho da palavra de Deus, capítulo 32, verso 14, diz assim a palavra de Deus. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Nesse contexto, o povo havia criado ou feito o bezerro de ouro e Deus disse que ia destruir todo mundo, porque o povo havia caído ali na idolatria mesmo, deixado Deus já no começo da sua nação, ali, da libertação do Egito. Moisés ora pelo povo, pede para que Deus perdoe o seu povo demonstra um arrependimento, e então Deus se arrepende de fazer aquilo que havia dito que ia fazer, como se Deus voltasse atrás. Opa, eu acho que eu dei para vocês algumas pistas sobre o que significa esse arrependimento divino, né? Mas vamos continuar aí. Jeremias 18, verso 4. Jeremias, capítulo 18, verso 4 até o verso 10. Diz assim: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito ele faria. Esse texto de Jeremias ele deixa muito claro para a gente o que significa arrependimento de Deus, essa mudança de ideia de Deus. É bem simples. Deus chega e fala o seguinte: olha, você vai morrer se você continuar fazendo mal. É isso. Se você deixa de fazer o mal, você vai viver. Em outras palavras, ande com Deus e viva. Ande sem Deus e você perece. É isso que significa esse arrependimento de Deus. Deus ele não muda. A atitude de Deus continua a mesma. É sempre de amor, misericórdia, tardio em irar-se, e ele sempre faz as suas repreensões, ele castiga com um objetivo, o objetivo de dar a vida eterna. Então sempre que você lê na Bíblia, porque Deus se arrependeu do mal que falou que ia fazer, não é que Deus se arrependeu do mal, não é no sentido humano, é que Deus não fez aquilo, não castigou, porque o povo mudou. Não é Deus quem muda, é a nossa resposta que muda. Nós é que ouvimos ou não a palavra de Deus. No caso de Israel com o bezerro de ouro, mesmo que Moisés tivesse orado, se eles não tivessem se arrependido e não voltassem atrás, Deus teria que executar a sua justiça, seu juízo, e eles seriam destruídos. Se Moisés não tivesse orado, eles seriam destruídos. Deus espera que nós sejamos intercessores uns dos outros, que a gente trabalhe nesse ministério de orar, de estarmos uns com os outros, repreender quando é necessário, mas como família nos juntemos, nos unamos para estarmos ao lado de Deus. Sempre que Deus faz uma advertência é com esse propósito, o propósito da justiça e o propósito do amor. E quando ele não executa isso, não é porque ele mentiu, como se não fosse fazer, mas é porque nós mudamos a resposta. Nós fazemos a diferença com nossas escolhas. Lembra da história de Jonas? Jonas foi até uma cidade, proclamou que Deus ia destruir aquela cidade, porque essa era a mensagem, o povo se arrependeu, então Deus não fez a destruição daquela cidade. Por quê? O povo se arrependeu, porque o povo buscou a Deus. Aí Deus pôde então retardar ali a sua punição àquele povo idólatra. E assim com a gente. Deus ele sempre age para o nosso bem. Quando a gente muda a nossa perspectiva, a nossa forma de fazer as coisas, aí Deus pode também mudar, né, a maldição em bênção. Como o próprio livro de Jeremias nos dá essa explicação muito clara. Ali quando Deus fala que nós somos como um vaso de barro na mão do oleiro.
O vaso, se estraga, o que acontece? Ainda está mole o barro, o que ele faz? Ele faz um vaso novo, com aquele mesmo barro. Aí Deus fala pra gente, olha, se vocês fizerem errado, eu posso recomeçar com vocês, fazer alguma coisa nova, se vocês se entregarem a Deus. Esse é o arrependimento divino. É a mudança nossa, na verdade somos nós que nos arrependemos. Então Deus muda a maldição em bênção, se nós permanecermos com Ele. Nosso guia de estudos faz a seguinte pergunta: quando os escritores bíblicos relatam que Deus muda de ideia, o que eles querem dizer? É essa questão que a gente já falou, né? Ele não muda de ideia, somos nós que mudamos a resposta. O que isso nos diz sobre a constância do caráter de Deus, visto que ele se envolve em relacionamentos autênticos e de troca genuína que causam impacto nele e em nós? Pensa nisso. Deus deseja estar com a gente, não destruir a gente. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra, sobre o nosso Deus que não se arrepende, não muda e que sempre está com a gente. Obrigado, Senhor, por nos dar essa segurança, nos dar a certeza de que a resposta que nós dermos vai se fazer em nossas vidas. Se nós te aceitamos, teremos a vida. E se nós te rejeitamos, teremos a morte. Que possamos escolher a vida, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.